Muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do 0123 Pi. Faz muito tempo desde o nosso último encontro, né? Bom, esse vídeo é uma regravação do vídeo de funções que eu fiz, né, que ficou com 56 minutos, né? É uma regravação porque agora eu tô vindo aqui gravar depois de já ter gravado, ficou com uns 16 minutos, salvo engano. Não vou usar a lousa nesses 3 primeiros vídeos, que eu já vou explicar qual vai ser o conteúdo deles. Mas o conteúdo é o mesmo, né? Eu acho que a explicação ficou um pouco melhor. Com certeza ficou bem mais rápido, né? O conteúdo que eu vou passar nesses 3 primeiros vídeos é só uma rápida revisão. É um checklist. Se você entende bem esses conceitos, se você tem uma manipulação algébrica boa, você vai conseguir se dar bem em cálculo. Você vai ter menos, vamos dizer, não sei, mas menos dificuldade com certeza você vai ter. Então, eu estou usando aqui, eu fiz umas folhas com um resumo que eu vou digitalizar, vou deixar disponível depois, enfim, e que acabou agilizando bastante a gravação do vídeo, né? Bom, o conteúdo dos próximos 2 vídeos vai ser o seguinte: uma revisão. O próximo vídeo vai ser uma revisão sobre trigonometria, né? Acho que acho que talvez isso aqui esteja espelhado. Bom, tudo bem, enfim. Eu vou mostrar mesmo assim. Uma revisão sobre trigonometria. Vou apresentar aqui alguns gráficos. Algumas identidades. Esse aqui, né? Algumas identidades, propriedades de trigonometria. E o último vídeo de revisão, né? Seria um pré-cálculo, vamos dizer assim, será sobre funções, só que dessa vez exponenciais e logarítmicas. Eu vou definir aqui o que é uma função exponencial, o que é uma função logarítmica e algumas propriedades dela. Tudo bem vai ser um vídeo bem rapidinho, né? São 2 páginas. Esse aqui são só 3 páginas, então não tem muita coisa. Talvez tenha, mas ficou um vídeo bem denso, né? Eu acho, pelo menos. E eu tenho também aqui, deixa eu pegar, alguns resumos que eu fiz quando eu tive cálculo. Só que esse aqui ficou mais coloridinho, vamos dizer assim. Aqui eu deixei se abrindo aqui. Tem algumas identidades e tal. E tem tudo. Tem derivadas, algumas demonstrações aqui. Não. Algumas demonstrações aqui que eu vou fazer. Eu pretendo fazer. Que eu pretendo fazer em vídeo. Isso aqui tudo vai ser bem explicado. Nem tenta pausar o vídeo e ler o que está escrito aqui, porque se você não teve cálculo ainda, você não vai entender. Às vezes nem eu entendo a minha própria letra. Enfim. Bom, é isso que eu tinha para falar. Um bom vídeo e eu espero que você não tenha muitas dificuldades nos tópicos aqui abordados. É isso. Até breve. Bom, vamos começar aqui. Esse primeiro vídeo aqui a gente vai tratar sobre funções, uma revisão. Eu vou deixar esse aqui, eu vou digitalizar ele, vou deixar numa pasta no Google Drive e vou deixar o link na descrição. Vamos lá. O que é uma função? É possível olhar para uma função como se fosse um manual de instalação de uma TV, de um armário ou uma receita de bolo, onde os ingredientes serão chamados de X, pontos do domínio. E o conjunto de todos os ingredientes ou materiais a gente vai chamar de domínio. O passo a passo será uma lei fundamental, F, G ou como quiser chamá-la. Agora, os bolos, TVs, serão nossas imagens ou resultados.
Só que a gente tem que formalizar um pouco essa ideia, porque a gente não pode trabalhar achando que função é uma receita de bolo, né? Vamos lá. Sejam A e B conjuntos quaisquer, uma relação f em A e B denomina-se função C e só C. 1. F é uma relação total, tal que x pertence para qualquer x pertencente a A, existe um y pertencente a B, tal que o ponto xy pertence à minha função. 2. F é uma relação unívoca, tal que... o que isso aqui quer dizer, né? Vamos lá. Unívoca, isso aqui significa que se, por exemplo, eu tenho um x igual a 2, eu jogo ele na minha função. Ela não pode me retornar dois valores distintos. Ela precisa me retornar um único valor. É isso que significa ela ser unívoca, né? Aqui eu deixei uma definição do que é domínio, do que é imagem, né? A gente escreve aqui uma função, a gente pode representar ela desse jeito. A função f, tal que vai de A para B, do meu domínio para o meu contradomínio, vai de x para um y, igual a minha f de x. Uma observação importante, o conjunto A aqui em cálculo 1, né, todos serão reais. Então, tanto A quanto B, eles estarão contidos nos reais. Tá? Não vai trabalhar com nenhuma função complexa, nem nada do tipo. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Bom, vamos um pouquinho para agora a qualidade das funções. Nós temos funções pares e funções ímpares. É bem simples. O que é uma função par ou uma função ímpar? Numa função par, a minha f de menos x é igual a minha f de x. Um exemplo aqui é a função cosseno, onde cosseno de x é igual a cosseno de menos x. E o que é a função ímpar? Na função ímpar, a minha função f de menos x é menos a minha função. Um exemplo, a função seno. Seno de menos x é menos seno de x. Né? Lembrando, isso aqui é uma revisão de conceitos. Por exemplo, você está sabendo tudo isso aqui, maravilha. Você não vai ter muita dificuldade em cálculo. Agora, se você tem dúvida, não sabe isso aqui muito bem, você vai ter alguns bons problemas aí em cálculo. Né? Bom, vamos lá. Como é que a gente determina o domínio de uma função f? Se o domínio de f não é dado no exercício, no problema, o conjunto A, que é o domínio, né, deverá ser o maior subconjunto dos reais onde a minha função f existir com valor real. Né? Então, ela tem que ser o maior subconjunto. Por exemplo, a função 1 sobre x. O domínio da minha função é qualquer valor real diferente de zero. Se eu colocar zero nessa função, não vai dar coisa muito boa. Né? Vamos lá. Agora uma função crescente, decrescente, estritamente crescente e estritamente decrescente. O que é? Vamos começar aqui com crescentes e decrescentes. Né? Existem dois tipos. Crescentes, que eu chamei de C, decrescentes, que eu chamei de D. São as funções monotônicas. Né? As crescentes, elas são definidas da seguinte maneira. Para qualquer x1, x2 pertencente a A, tal que x1 é menor do que x2, a minha função, isso aqui implica, né, que a minha função de x1, o valor que ela retorna para mim, é menor ou igual que a minha função de x2. Ou seja, conforme x cresce, a minha função cresce junto. Né? Só que ela pode ser maior ou igual. Né? Se ela for decrescente, para quaisquer x1, x2 pertencente a A, ou do meu domínio, tal que x1 é menor que x2, isso implica que a minha função de x1 ela é maior que x2.
que é a minha função de x2. Ou seja, quando eu diminuo os valores, a minha função aumenta. É isso que significa ela ser decrescente. Ela decresce. Agora, existem ainda dois casos, né, especiais, que são os estritamente crescentes, que eu chamei de EC, e os estritamente decrescentes, que eu chamei de ED. Só uma simplificação para não ficar escrevendo isso toda hora. Bom, estritamente crescente, bem parecido com crescente. Para qualquer x1, x2 pertencente a A, tal que x1 é menor do que x2, isso aqui implica que a minha função de x1 vai ser sempre menor que a minha função, que o meu valor da minha função em x2. Mas qual é a diferença? A diferença é que aqui ela pode ser igual. Aqui ela obrigatoriamente é maior. Obrigatoriamente. Em estritamente decrescente é a mesma coisa. Para qualquer valor de x1, x2 pertencente a A, então que x1 é menor do que x2, isso aqui implica que o valor da minha função em x1 é maior, somente maior, que o valor da minha função em x2. Essa é a diferença. E isso aqui é bem importante, muito importante para o cálculo, né? Agora, vamos lá. Injetividade, sobrejetividade e bijetividade. O que é isso? Vamos lá. Injetora. Aqui tem uma definição formal de injetora, né? Do que é uma função injetora. Vamos lá. Para qualquer x1 pertencente a A, qualquer x2 pertencente a A, então que x1 é diferente de x2, isso aqui implica que a minha função, o valor da minha função em x1 é diferente do valor da minha função em x2. Como é que a gente pode ver isso graficamente, né? Uma linha paralela ao eixo x intercepta o gráfico de f em, no máximo, um único ponto, né? Paralela ao x, ela é deitada, deixa eu ver, ela é deitada aqui, ó. Paralela ao y, ela é em pé. Tá? A gente indica ela, quando a gente escreve ela assim, e ela é injetora, a gente usa isso aqui, ó, que ela vai de A para B, só que a gente coloca isso aqui atrás da seta, para injetar, para indicar que ela é injetora. E agora, sobrejetora. Vamos lá. Sobrejetora. Para qualquer y pertencente a B, ou seja, isso aqui é um ponto do contradomínio, existe um x pertencente a A, tal que y é igual a f de x. Opa! O que isso aqui significa? Isso aqui significa que o meu domínio é igual à minha imagem. Como é que a gente vê isso no gráfico, né? Deixa eu arrumar aqui. Uma linha paralela ao eixo x intercepta o gráfico em no mínimo um ponto. Porque o domínio é igual à minha imagem. Não tem dois valores diferentes de x, não podem me retornar o mesmo valor de y, senão ela não é sobrejetora. Agora, não vamos confundir, tá? Com essa condição aqui, para ser função. Isso aqui está indicando que todo o ponto do domínio tem um correspondente no contradomínio. Tá? E aqui indica que ele tem um único correspondente. Né? Isso aqui, veja, está falando que o domínio é igual à minha imagem. Isso aqui... Não, aqui, perdão. Aqui está falando que o domínio é igual à minha imagem. Aqui está falando que para cada valor distinto de x, eu tenho uma imagem diferente. São coisas bem diferentes. Isso precisa ser bem claro. Tá? Por exemplo, todos os pontos de x podem me dar o mesmo valor. Mas um único valor. Por exemplo, a função constante, igual a 2, por exemplo. Se eu pegar a minha função constante igual a 2, todo e qualquer valor que eu colocar em x, na minha f, vai me retornar 2. Por quê? É a função constante. Essa função constante, ela é injetora. Tá? Mas ela... Essa função constante... Não, perdão. Essa função constante,
ela tem todos os valores de x indo no mesmo ponto, o que não tem problema. Mas um valor de x não vai em 2 pontos no meu domínio. Isso é bem importante. Tá? Vamos lá. Bijetora. A bijetora é bem simples. Ela é uma injetora e uma sobrejetora ao mesmo tempo. Como é que a gente vê isso no gráfico? Uma linha paralela ao eixo x intercepta o gráfico de f em exatamente um ponto. A gente indica uma função bijetora utilizando isso aqui. Tá bom? É simples, né? Então isso aqui tem que ficar bem claro, principalmente esses 3 tópicos aqui tem que ser bem claro. Vamos lá. A inversa de uma função. Resumidamente, a inversa de uma função ela é o seguinte. Se eu tenho uma função que vai de A para B, de x para y, a inversa da minha função a gente escreve desse jeito aqui, ó, menos 1. Tá? Ela vai de B para A, ou seja, ela vai do contradomínio para o meu domínio, de y para x, ou seja, ela volta. Né? Vou fazer aqui um paralelo. Né? Se a minha f de x é um manual para montar um armário, a minha função inversa é um manual para desmontar um armário. Ou seja, eu leio o manual de trás para frente. É basicamente isso. Aqui eu deixei um exemplo de como é que a gente pode calcular uma função inversa. Né? Bom, aqui eu tenho uma observação muito importante, que se a minha g de x for injetora, a minha inversa existe. Se ela não for injetora, não existe inversa. Vamos para funções opostas e modulares. O que é uma função oposta? Y igual a menos f de x. Menos f é oposta de f. As funções modulares, né, y igual a módulo de f de x. O módulo de f é a absoluta de f. Módulos muitas vezes... Ixi, aqui eu escrevi errado, né? Ah, não. Ah, tá. Módulos muitas vezes vão te dar dor de cabeça. Nossa, letra ruim, hein? Rapaz. Módulos muitas vezes... Eu tava lendo, módulos muitas vezes não te dar. Eu falei, ué. Mas módulos muitas vezes vão te dar dor de cabeça. Mas são importantes. Né? E por último, tome muito cuidado aonde os módulos estão. Bem como aonde deve colocá-los. Né? Se você quer que a função, ela, por exemplo, seja somente positiva, ela só assume valores maiores ou iguais a zero. Pois bem, se eu tenho, por exemplo, uma função x ao quadrado, uma função quadrática, né? X ao quadrado mais x menos 7. Se eu colocar um módulo só no x ao quadrado, que é desnecessário, e no x, quando, por exemplo, x for 0, qual vai ser a minha imagem? Menos 7. Opa, então, né? Ela é negativa. Eu não quero isso, entendeu? Mas aí vai de cada caso. Tá? O que eu estou querendo dizer é que, dependendo de onde você coloca um módulo, você tem uma coisa. Dependendo de onde você coloca, você tem outra completamente diferente. Tá? Nos casos onde a função ela já é positiva, isso não vai mudar muita coisa, porque ela vai continuar sendo positiva. Tá? Bom, a gente fica por aqui. Né? Obrigado e até a próxima. Fiz uma brincadeirinha aqui no final, né? Faltou um X, não? Em próxima. Que eu próxima. Vai se acostumando. Tá? Bom, vou deixar um aviso aqui no final, né? 2. Não se esqueça de praticar, busque por listas ou use exercícios do livro que eu peguei as informações, né? Na página 43, que é o pré-cálculo da coleção Shaw. Tá? Muito bom. Ele tem muitos exemplos também. Então, se você ainda não estiver muito confiante para resolver um exercício, você dá uma estudada nos muitos exemplos que aquele livro tem. Tá? Qualquer dúvida, basta enviar um e-mail para mim. Tá? O e-mail é 0123pi minúsculo
podcast.comentários@gmail.com. Beleza? É isso então. Ficamos por aqui no vídeo de hoje. Consegui dar uma otimizada muito interessante. Estamos de 55 minutos e alguns quebrados para, não sei, talvez uns 20, quem sabe. Uma otimizada bem interessante. Mas vou relembrar aqui de novo, tá? Duas coisas. Isso aqui eu vou digitalizar, vou deixar numa pasta lá também. Tem alguns outros resumos de cálculo, de geometria analítica, que eu também vou fazer isso com o passar do tempo, tá? Qual que era o outro aviso? Esqueci. Bom, vamos deixar assim mesmo. O outro aviso que eu vou dar é, se você quiser mandar alguma dúvida, alguma sugestão, pode usar aqui esse e-mail. Se qualquer coisa eu lembrar qual que era o aviso que eu tinha para dar, eu coloco no final na edição. Beleza? É isso então. Muito obrigado. Deixe seu comentário, um like, se inscreva no canal, que você vai apoiar bastante a gente. É isso. Não tem muito mais o que falar não. Muito obrigado. Muito bom dia, boa tarde, boa noite e até uma próxima.